Boa, boa, boa. Eu, todas as vezes que falo de crime organizado, que falamos aqui de crime organizado e que, ao mesmo tempo, temos que falar de envolvimento de policiais, eu não me deixo de surpreender, sabe? Não tem como a gente aceitar isso, normalizar isso, mesmo sabendo que são atividades que têm uma proximidade, né? Você tem o banditismo, o crime organizado, essas facções, esses cartéis de um lado, e do outro lado, para combater, porém de uma forma muito próxima, a atividade policial. E desde criança eu ouço o seguinte, uma frase que você já ouviu inúmeras vezes também, viu, Aninha? Que é aquela de a oportunidade faz o bandido, né? Eu conheço. A Mas oportunidade faz o ladrão. isso. Mas a oportunidade ela faz o ladrão quando ele tem predisposição a isso, não é? Você que é cidadão de bem, honesto, que me ouve agora, se você tiver uma oportunidade de delinquir para ganhar dinheiro, você agirá desse jeito? Tenho certeza que não. A grande maioria não. Às vezes há até uma tentação, dependendo da situação, mas você raciocina, pensa como bom cidadão que é, como pessoa de princípios que é, e automaticamente você volta. A vida da gente ela é feita de conflitos, inclusive intelectuais, né? Conflitos dentro da nossa cabeça. É um lado pedindo para você fazer uma coisa, o outro lado dizendo que não é certo. Todo dia a gente se depara numa situação parecida como essa, envolvendo tudo, não só dinheiro, não só comércio, mas tudo, né? Será que aquilo que eu fiz, que eu tenho intenção de fazer é certo, não é? Você raciocina e o seu computador ali rapidamente chega à conclusão e te mostra que não é certo aquilo. Só que tem um monte de gente aberta para isso, né? Mesmo sabendo que é errado, acaba insistindo no erro. Imagine um policial. O cara passa num concurso que é concorrido pra caramba e que é cobiçado por milhares de pessoas. Além de passar num concurso, ele realiza um sonho, que é o sonho de milhões de pessoas que nunca conseguirão atingir tal objetivo. Ele veste uma farda, seja ela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil, Municipal, Metropolitana. É uma função de honra, sabe? É uma função que vai além da formalidade. Pô, você é um agente da lei, você está ali para proteger o cidadão de bem, salvar o cidadão de bem da situação de dificuldade. Você é um herói ou uma heroína. E de repente tudo isso é jogado na lata do lixo. Nós achamos que uma minoria faz parte do crime e veste farda. E realmente é uma minoria. Só que nós temos números expressivos, principalmente no estado do tamanho de São Paulo. Até então ouvíamos falar muito do envolvimento policial no mundo do crime de uma forma escancarada no Rio de Janeiro, né? Como se o problema do Brasil fosse apenas o Rio de Janeiro. Não. Hoje nós temos ciência que, infelizmente, o crime ele está em todas as esferas, em todos os estados. Aqui em São Paulo, pô, essa operação de hoje para prender 15 policiais militares, sem falar nos civis que já estão presos. 15 policiais militares, um deles acusado pela própria Polícia Militar, porque é uma investigação da Corregedoria, acusado pela própria corporação de ser o atirador, o cara que matou não um empresário, mas um empresário bandido do PCC, o Vinícius Gritzbach, que ele era bandido também. Só que não é pelo fato de um bandido ter matado o outro bandido que está tudo certo. Não é isso. Os outros que são investigados, os outros que estão presos, segundo a própria corporação, já tinham um envolvimento de muito tempo mesmo com o crime organizado. É gente de dentro do PCC, é gente do crimão mesmo. E o que mais me espanta, infelizmente, alguns de dentro da Rota. A Rota é uma das polícias mais preparadas, conhecidas, respeitadas e temidas do mundo. Polícia que serve de base para todas as atividades policiais do Brasil. Do Brasil, é isso. Isso que você está ouvindo. Só que como lá há milhares de pessoas, infelizmente, essas maçãs podres também fazem parte de um meio tão legal como esse, de um meio tão admirável como esse. Infelizmente, em todos os lugares nós temos bandidos. Aqui na minha profissão tem vários, com certeza, eu falo isso informalmente aqui. Às vezes a gente duvida, mas tem.
Na advocacia tem um monte, na polícia tem um monte, judiciário também, tudo quanto é lugar tem bandido pra caramba. E hoje, bandido tem ligação, sim, com esses cartéis, com essas facções. E dentro da polícia, por essa proximidade que eu falei e por outros motivos também, você potencializa isso. Você potencializa o fato de ter um cidadão que deveria ser um agente da lei, mas que se transforma em um agente do banditismo, que se transforma em um criminoso terrível mesmo. Então, minha gente, antes mesmo de noticiar os pontos importantes que nós temos desse caso, dessa operação de hoje, eu digo o seguinte: eu divido com você essa notícia, mas com muita tristeza, com profunda tristeza, com frustração também, sabe? Porque a gente só se frustra com quem a gente confia. E eu confio na atividade policial. E passo essa notícia para vocês com tamanha tristeza, viu? Ao mesmo tempo, Joel, interessante também a gente destacar que está sendo feito um pente fino para pegar os agentes que estão envolvidos com o PCC. E uma informação até de bastidor para o nosso ouvinte, né? A gente já teve operação aqui em São Paulo para prender pessoas ligadas ao assassinato do Gritzbach ou que foram delatadas e houve a comprovação de que elas têm mesmo ligação com o crime organizado pela Polícia Federal, lembra? Sim. Devido ao risco de vazamento dessa informação e também da contaminação das duas forças, né? Hoje, essa ação que a Maju Arruda Leite vai contar aqui pra gente como que rolou, foi feita pela Corregedoria da Polícia Militar. A Polícia Civil, né, a própria Secretaria de Segurança Pública demorou para ter acesso às informações dessa operação que estava acontecendo já desde as primeiras horas da manhã. E esse trabalho de tirar os agentes corruptos das ruas foi bastante destacado, inclusive, pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que falou sobre a ação hoje pelas redes sociais. Mas vamos lá, a gente tem presos, inclusive uma pessoa importantíssima para a investigação, que foi o atirador. Quem fez os disparos contra Vinícius Gritzbach. Ficou provado que ele é um cabo da Polícia Militar de São Paulo. Conta aí, um cabo da ativa, né? Estava na ativa, trabalhando como PM em São Paulo. Conta aí, Maju, boa tarde. Oi, Maju. Oi, Ana, Joel, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. O policial militar da ativa acusado de matar Vinícius Gritzbach foi identificado por meio da quebra de sigilo telefônico e também por meio de câmeras de reconhecimento facial. O nome dele não foi divulgado nessa coletiva mais cedo pelas autoridades da Secretaria da Segurança Pública para não atrapalhar as investigações, até porque ainda é necessário a confirmação desse suspeito como executor. E isso será feito por meio de reconhecimento genético, então através das digitais encontradas nas armas usadas nesse crime. Esse policial militar foi preso hoje de forma temporária por 30 dias e é nesse período que a investigação pretende ter essa confirmação para transformar, então, a prisão dele temporária em preventiva. Mais cedo, o secretário da Segurança Pública aqui do Estado, Guilherme Derrite, deu mais detalhes de como esse policial militar suspeito de executar Vinícius Gritzbach com 10 tiros no dia 8 de novembro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, como ele foi identificado. Vamos ouvir. Uma série de fatores o colocaram na cena do crime, e uma vez colocado na cena do crime, nós precisávamos de comparações para saber se realmente ele estava lá. E aí foi utilizada a comparação das imagens que todos vocês já têm, imagens de vídeo, imagens dentro do ônibus, que foram amplamente divulgadas, inclusive por vocês da imprensa, com as imagens que nós tínhamos desse policial que foi preso na data de hoje. Também, o sistema de reconhecimento facial foi utilizado para ver a imagem que se tinha de dentro do ônibus, se batia com a imagem e deu um percentual considerável aí de aceitação. Mas entre outros fatores, como o vídeo em que ele aparece caminhando, com vídeos feitos durante a investigação, uma bela investigação feita pela Corregedoria da Polícia Militar. Então, essa série de fatores, mas os principais aí, a quebra do sigilo telefônico e a utilização do trabalho de inteligência utilizando as estações rádio básicas que colocaram o telefone dele exatamente nos locais onde o atirador estava. Bom, além desse policial militar acusado de atirar em Vinícius Gritzbach, outros 14 policiais militares foram presos nessa operação da Corregedoria da Polícia Militar. E são policiais militares que faziam parte do núcleo de segurança pessoal de Vinícius Gritzbach. Então, eles foram presos de forma preventiva porque, nas palavras
das autoridades da Secretaria da Segurança Pública, não há a menor sombra de dúvida que todos esses policiais militares sabiam que Vinícius Gritzbach era um criminoso, que era réu por duplo homicídio de 2 líderes do PCC, que fazia lavagem de dinheiro para a facção criminosa e mesmo assim aderiram à segurança privada de Vinícius Gritzbach. A gente tem aqui a fala do coronel Fábio Sérgio do Amaral dando mais detalhes sobre esses PMs. São 15 presos, 14 relacionados à escolta. Desses 14, eu tenho um tenente que era o chefe da segurança pessoal. Não vou usar o termo escolta, porque dá a impressão de que era uma escolta oficial. E não era. Era uma atividade ilícita de segurança pessoal que esses policiais militares individualmente foram contratados pelo Vinícius por intermédio de uma terceira pessoa para fazer a segurança pessoal dele. Ele queria que fossem policiais militares e, inclusive, eles usavam um veículo que imitava uma viatura descaracterizada. Então, a ideia era exatamente se valerem da função de policiais militares para darem uma aparência de que aquilo era uma segurança pessoal. Bom, nessa coletiva de imprensa mais cedo, as autoridades da Secretaria da Segurança Pública afirmaram que ainda não identificaram quem é o segundo atirador, que a gente lembra que 2 homens saíram de um carro preto ali no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos, atirando em direção ao Vinícius Gritzbach, e que agora eles devem avançar nesse segundo nome a partir da prisão desse suspeito de ser um dos executores. Outro ponto importante, que ainda também não foi elucidado pelas autoridades, é quem mandou matar Vinícius Gritzbach, o mandante do crime. Mas, de acordo com a diretora do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a Ivalda Aleixo, essa morte foi encomendada pela facção, então é uma forte linha de investigação que o DHPP segue, que foi uma morte encomendada por algum membro do PCC. Agora, todas essas informações serão reunidas, os celulares desses policiais também terão ali quebra de sigilo telemático para avançar e comprovar quem foi esse mandante do crime e para, enfim, poder elucidar completamente esse caso. O que a gente tem hoje foi um dos atiradores suspeitos. Isso vai se confirmar nos próximos dias, enfim, até que as impressões digitais sejam comprovadas, né, confirmadas por meio das armas que foram encontradas no crime. Volto com vocês. Bom, e agora a gente teve essa entrevista coletiva, da qual a Major Arruda Leite participou na manhã de hoje, e acabou de chegar aqui para a gente a informação de que uma nova entrevista coletiva sobre o mesmo tema foi convocada para daqui a pouco, 16h. Vai ser na sede do DHPP, lá no centro de São Paulo, com o secretário executivo da Segurança Pública, o Dr. Nico, né? E a diretora do DHPP, a Ivalda Aleixo, que a Maju acabou de citar. Vamos ver o que tem de novidades para essa segunda coletiva. Às vezes já algum encaminhamento em relação a isso que a Maju estava comentando, né, Joel? A questão do mandante. Já está marcado com a gente aqui às 16 horas, lá na tela da Band, no Brasil Gente. Eu mostrarei essa entrevista na íntegra. Já estamos alinhados aqui com o Dr. Nico e a doutora Ivalda. Então, se você quiser acompanhar em imagem e som, estarei disponível lá para a gente dar continuidade a esse assunto. Maju, muito obrigado. Valeu, viu? Maju. Abraço para mais. você. Agora, esse ponto, essa pergunta, né, Aninha? Quem mandou matar Vinícius Gritzbach? Dá para dizer que possivelmente uma associação, né? Uma junção ali de pessoas. Porque certamente, se você olhar os elementos das delações, os elementos das últimas denúncias feitas pelo Vinícius Gritzbach, inclusive os envolvimentos dele como um todo, você tem ali umas 30 pessoas interessadas na morte desse cara. Umas 30. A lista é grande. Não dá para acreditar que um cara teria interesse e que mandou matar. E outra coisa, sabe um raciocínio que eu desenvolvi há poucos dias com a nossa equipe lá, foi o seguinte: quem ele já tinha delatado estava. Pronto, já estava ali no conhecimento da autoridade policial, como cada pessoa possivelmente agiu de acordo com a delação. Só que como a delação ela estava avançando e caminhando, ele deveria, ao que tudo indica, delatar tantas outras pessoas, inclusive agentes públicos. Claro. Então, estes que nunca apareceram, talvez são os principais interessados na morte dele. Porque os que já foram delatados, pronto, acabou, já está lá no conhecimento da autoridade policial, Tem da razão. autoridade judiciária. Então, quem possivelmente seria delatado?
e que sabia, pelo andar da carruagem, que seria delatado, este ou estes, sim, têm ou teriam interesse na morte dele. Tem razão. São os principais interessados. Quem nunca apareceu até o momento na investigação, concorda? Concordo, faz todo sentido, né? Ou talvez, aí, só tentando raciocinar em cima, pessoas que até foram delatadas, mas faltava apresentar alguma prova, porque a delação, não, a gente já falou isso aqui no ar, né? Eu já expliquei isso de maneira até meio grosseira, mas é isso. Não basta eu chegar e falar, o Joel foi quem fez tal coisa. Eu tenho que mostrar caminhos para que a polícia descubra provas ou apresentar as provas. Eu tenho aqui a foto do Joel fazendo, eu tenho aqui uma gravação do Joel fazendo, senão não adianta. E às vezes era uma pessoa que estava nesse processo. Pô, o cara vai entregar aqui alguma informação crucial minha e isso vai me complicar. E aí acabaram pedindo a execução do Vinícius Gritzbach. Mas eu acredito que com a prisão do autor dos disparos, Joel, chegar a essa autoria do crime vai ser muito mais fácil agora, né? Dá para acreditar nisso, principalmente porque o militar que foi preso ali, se ele pactuar uma delação premiada, provavelmente ele delatará outras pessoas que não são militares. Porque se tivesse como base a delação de outros militares, eu poderia chegar à conclusão que o cara morreria calado. Mas o fato dele possivelmente pactuar uma delação e delatar bandidos do próprio crime organizado me faz acreditar que essa delação ela é possível mesmo. Né? É isso aí. É isso, vamos seguir acompanhando os desdobramentos desse caso, ainda tem muita coisa para acompanhar. Às 4 horas da tarde a nova coletiva, você pode acompanhar também aqui pela Rádio Bandeirantes, simultaneamente Rádio Bandeirantes e TV Bandeirantes, todos os veículos do grupo empenhados neste e tantos outros casos de interesse, Aninha.